Olá pessoal, agora a partir desse momento você é um paciente meu que está com pedra na vesícula, você descobriu que tem pedra na vesícula e você quer saber se é preciso operar ou não, se você pode continuar com essas pedras, se você não está sentindo dor, não tem nenhum grau de desconforto, ou teve uma ou duas vezes só desconforto e depois não teve mais, será que eu preciso mesmo operar, retirar a vesícula, para retirar as pedras? Eu vou fazer uma explicação muito simples para vocês, para isso eu vou abrir mão dos meus desenhos, tá? Dessa forma, eu creio que vai ficar mais didático para vocês, ok? Como é que funciona essa questão da pedra na vesícula? Você imagine o seguinte, aqui você tem o fígado, nessa posiçãozinha aqui, nesse lugar aqui, bem próximo do fígado, você tem o estômago, tá? O fígado é um órgão que produz a bile, tá? A bile é uma espécie de um detergente, tá? Então, ele vai produzindo isso nas 24 horas do dia, e vai encaminhar esse detergente aqui para o estômago, tá certo? Por que que ele encaminha esse detergente para o estômago? As partículas maiores que a gente come, as partículas mais grosseiras e proteínas, elas vão ser quebradas pelos ácidos que o estômago produz e pelas enzimas que o estômago produz. Mas as substâncias gordurosas, elas precisam de uma substância especial, que são o quê? Que é o detergente, que são os detergentes. Então, é a bile produzida pelo fígado, que é um detergente, que vai quebrar essas partículas de gordura. Mas como não é todo momento que a gente está comendo essa partícula de gordura, então uma parte dessa bile que ela produz é desviada aqui por um canalzinho. Desse canalzinho ela é encaminhada aqui para essa bolsinha que fica bem abaixo do fígado no lado direito do nosso abdômen. No momento em que você come um alimento gorduroso, um ovo frito, um torresminho, alguma coisa que tenha muita gordura, o estômago vai mandar uma mensagem aqui para a vesícula, dizendo, olha, manda um pouquinho mais de bile aqui, que eu estou precisando de detergente. O que vai acontecer? A vesícula vai contrair, tá? Como você contrai o frasco de um detergente? Vai contrair para mandar um plus aqui, uma quantidade maior de bile para fazer a digestão desses alimentos gordurosos. E como é que se formam esses cálculos? Bom, a bile, essa bile que fica aqui acumulada, a bile é um líquido que ela é formada de uma série de coisas, né? Ela é formada de colesterol, ela é formada de fosfolipídios, ela é formada de sais biliares, ela é formada de bilirrubinato, tem cálcio. Em algumas pessoas, essa bile que fica um pouquinho mais parada, ela pode haver um erro aqui de concentração e de formulação, e pode haver a precipitação na forma de pedrinhas aqui dentro. Então, pessoas diferentes têm cálculos diferentes. Você pode ter cálculos mais à base de colesterol, você pode ter cálculos mais à base de fosfolipídios, ou de bilirrubinato, ou de cálcio, tá? Mas a verdade é que, uma vez esses cálculos foram produzidos e estão aqui, quando a vesícula contrai para mandar aquele plus a mais, essas pedrinhas podem se deslocar junto e podem vir aqui e entupir esse canalzinho aqui de saída. Quando ele entope, a vesícula continua contraindo, a pessoa começa a sentir dor, a contração é mais forte. Pode ser que essa pedrinha saia, desentupa esse canal e a dor vai embora. Ou pode ser que você tome um Buscopanzinho em casa, a dor melhora, a pedra sai, mas pode ser que ela continue aqui, fique encalacrada, a vesícula vai contrair mais, essa água parada aqui, ela pode se agregar aqui de bactérias e criar uma infecção, pode formar pus, e você de repente pode precisar ser operado numa condição de emergência, numa correria, numa condição desfavorável do seu organismo, com infecção, num hospital que você não conhece, por um médico que você também não conhece. Então, por isso que a gente sempre, quando tem pedra na vesícula, a gente acaba se antecipando. Tá? Em vez de operar numa condição desfavorável, a gente se antecipa e retira antes de ter essa complicação. Mas um outro cenário pode acontecer. Se a gente imaginar que essa pedra é bem pequenininha e ela consegue entrar aqui dentro desse canal, ela vai caminhar. Quando ela chega aqui, ela tem um outro ponto de afilamento. Nesse local, ela pode também ficar impactada,
toda a bile que foi produzida, então não vai conseguir escoar. Essa bile vai ficar acumulada no canal da bile. Do canal da bile ela volta para o fígado, do fígado ela volta para o sangue, do sangue ela se deposita na pele. Quando a pessoa fica amarelinha, com icterícia, ou na pele, ou no branco dos olhos, e aí o problema aumenta um pouquinho, os riscos de infecção são maiores, as complicações são maiores. Ou então, essa pedrinha, de repente, ela pode até conseguir passar esse estreitamento. Ela caiu aqui no estômago, ela vai ser encaminhada para o intestino, vai embora, não tem problema. Mas aí tem um outro detalhe, a gente tem um outro órgão aqui, muito importante, que é o pâncreas. A pedra, quando faz esse trajeto, ela passa também por dentro do pâncreas. E nesse trajeto, ela pode acabar inflamando esse órgão que é o pâncreas. E dando uma outra doença que é a pancreatite. A pancreatite já é uma doença mais grave, uma doença que vai de 0 a 100. Ela pode ser desde um desconforto muito leve, uma sensação de mal-estar, uma distensão abdominal, ou até uma manifestação muito grave, com necrose, com infecção e com uma alta taxa de mortalidade. Então, a gente também tem muito medo dessa pedrinha que migra aqui, que entra no canal e pode causar pancreatite. Então, se a gente for comparar a simplicidade que é operar uma vesícula, que é feita por videolaparoscopia, que é feita até por robótica, uma recuperação rápida, no mesmo dia você vai embora ou no dia seguinte, o retorno do trabalho é muito precoce. Se a gente comparar a facilidade do procedimento com a possibilidade de complicações muito graves que você teria se você não operar e tiver uma complicação, a gente sempre opta por realizar a cirurgia. Tá? Uma vez diagnosticado a presença do cálculo, é sempre melhor realizar a cirurgia. E lembrar também que os cálculos menores são aqueles que têm um potencial maior de migrar, são os mais perigosos. Uma pedra grande, ela tem um risco maior de obstruir aqui, mas o risco de migração é um pouco menor. Então não se iluda com esse processo de que eu tenho cálculos pequenos, portanto eu não preciso operar, só precisa operar quem tem as pedras grandes. Eu espero que essa explicação tenha sido interessante para vocês.